Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje nós podemos dizer algo bastante animador, que é que a gente está finalizando essa fase 1 de pré-produção, tá? E nós vamos estar entrando na próxima aula na escrita do trabalho, né? Escrita das laudas do trabalho. E aí sim, veremos ganhando forma, tá? O nosso texto. Tá? Hoje a gente vai abordar os tópicos de mapa mental, tá? A forma de estruturar o nosso trabalho em forma de mapa mental. Nós já vimos a definição de tema da fase 1, planejamento do trabalho, pesquisa de referências e agora a organização de tópicos, tá? Então, pessoal, nessa aula vamos aprender a esquematizar cada tópico e subtópico. É importante fazer esse planejamento. Alguns ignoram essa etapa, mas é muito importante para a escrita. Ainda que seja algo simples, é importante que seja executado, tá? Então, vamos colocar a mão na massa agora, tá? Abrindo as pastas no computador, que a gente já criou em aula anterior. Abram as pastas que vocês construíram, tá? E veja nos artigos que mais chamaram a sua atenção quais são as principais abordagens das produções que têm a sua mesma temática. O que isso quer dizer? Quais são os tópicos que se repetem ou que são semelhantes entre os artigos, tá? Você não precisa ler o artigo todo. Tinha dado dica na última aula sobre a leitura do resumo e das palavras-chave. Dessa forma, vocês conseguem encontrar similaridade dos trabalhos, tá? À medida que vocês forem fazendo essa filtragem, tá? Separem os artigos por abordagens na pasta que você criou, essa pasta de organização de tópicos. E isso vai facilitar muito na hora de escrever, porque vocês vão saber onde encontrar cada abordagem, tá? Então, é a forma de vocês dividirem os tópicos do trabalho de vocês, tá? Por similaridade que os artigos, né? Não somente artigos como monografias, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos dissertação, né? De mestrado, tese de doutorado, e também livros, né? De autores consagrados. Aí vocês conseguem fazer uma organização em pastas e subpastas, tá bom? Então, pessoal, nessa etapa aqui de separar uma lista de 10 tópicos, podem fazer uma pausa no vídeo para a construção dela, tá? Vocês vão escolher 2 tópicos para recriar a partir deles os de vocês, tá? Então, vocês vão ficar com 1 hora para realizar essa atividade e eu aguardo vocês aqui. Podem pausar o vídeo, tá? Vocês vão separar os artigos por semelhança. Tá? Então, vocês fizeram já essa separação, né? Essa lista de tópicos semelhantes presentes nos artigos e vocês vão escolher 2 deles para recriar os de vocês, tá? Então, é só para ter como modelo. Então, vamos para a próxima etapa. Então, pessoal, nesse método que a gente está usando, nós vamos adotar o modelo de artigo composto por 3 tópicos, né? A começar pela introdução, que seria o nosso tópico 1, que é a parte inicial do artigo, onde se expõe a delimitação do assunto, a metodologia, os objetivos da pesquisa, a justificativa implícita, tá? Porque você não precisa escrever, né, com clareza a justificativa do presente trabalho você pode deixar, né, nas entrelinhas qual que é a motivação. E os demais fatores necessários para situar o leitor no seu artigo, tá? Então, eu coloquei aqui no formato mapa mental quais são os passos aí na construção da introdução, quais elementos devem estar presentes na sua introdução, tá? É importante vocês já terem definido os tópicos para facilitar a criação dos objetivos, tá? Daí a importância de fazer a organização em pastas.
Na introdução, deve-se citar a metodologia, objetivos, justificar, apresentar a questão-problema ou pergunta geradora, né? Que será depois chamada lá na conclusão. Tá? Então, essa é a fase de introdução que a gente pode chamar de tópico 1. Na introdução adotada nesse modelo, você vai inserir a metodologia como subtópico. Você poderia colocar, né, presente dentro da introdução também. E agora, pessoal, os tópicos 2 e 3, né, o segundo e terceiro tópicos, são a fundamentação teórica propriamente dita, né, referencial teórico nosso, que é uma das principais partes do artigo, né, do TCC, pode ser em formato monografia também, em que são reveladas de forma organizada e pormenorizada as ideias apresentadas. Tá? Nesse método, a gente divide os tópicos 2 e 3 em subtópicos 2.1 e 3.1, por exemplo. A depender da quantidade de conteúdo, a gente poderia aumentar a quantidade de subtópico e tópico também. Tá? Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que cada tópico vai ganhar um desdobramento. Tá? Então, a gente coloca a apresentação do tópico 2, fala sobre um tema, e o 2.1, um desdobramento. A mesma questão para o tópico 3. 2 tópicos que aprofundem a discussão apresentada na introdução. Vocês vão estar fazendo citações diretas, citações indiretas. Por isso que eu deixei um modelinho de artigo para vocês verem como que se realiza cada um desses tipos. Utilização de tabelas, também tem a forma de chamar as tabelas no texto. O título e a fonte deve ser colocado também. Mesma coisa vale para imagens e gráficos, tá? Então, é nessa etapa de desenvolvimento, que ela é a mais pesada em termos de trabalho, que nós fazemos, né, a utilização de referencial teórico. Nós vamos chamar todos os autores aqui e faremos o desdobramento aí em subtópicos em nosso trabalho, tá? Então, é importante definir quais vão ser os tópicos a ser abordado em seu trabalho e quais subtópicos vocês vão utilizar, tá? Para restringir, né, o assunto de vocês. Qual que é o objetivo, qual que é a discussão aí na pauta. Pessoal, a gente falando tudo isso, pode ser que ainda vocês estejam sem entender nada, a mente ainda não conseguiu absorver tanta informação, porque é abstrato, né, esse passo a passo. Mas fiquem calmos, tá? Nós estamos ainda na pré-produção e tudo vai começar a fazer sentido, tá? E uma forma de esquematizar esses tópicos e subtópicos é por meio de mapa mental. Nós chamamos também de mapas conceituais, tá? Há estudiosos, né, que falam sobre a questão da eficácia na visualização do todo, na conexão de ideias, tá? Tudo isso aí é explicado pela ciência, tá? Então, vamos a um exemplo aí, cujo tema, né, o elemento central do nosso mapa mental é educação na era digital, e nós temos 2 tópicos, tópico 2, desafios, e o tópico 3, possibilidades. Professora, em tópico 1 é o quê? É a introdução, nós já falamos, né? Lembrem-se que a introdução corresponde ao tópico 1. É nela que vocês vão fazer a contextualização do tema escolhido, apresentação dos objetivos, métodos e hipóteses, tá? Não podem esquecer. Alguns alunos já me mandaram alguns mapas mentais, tá? Colocam o tema, o título do trabalho e chama, né, os subtópicos como, por exemplo, introdução, depois já coloca um tópico, subtópico sendo estudo de caso, resultado de discussão, no formato de relatório técnico mesmo, puxando os tópicos principais de um trabalho. Também dá certo, tá, pessoal? Também atende. Essa forma que eu coloquei aqui é como se vocês estivessem iniciando um artigo. Então, para vocês conseguirem desenvolver a escrita. Quem estiver já adiantado, podem fazer a apresentação do tema como sendo o título e os subtópicos como sendo os elementos do texto, da forma que eu vi num trabalho que também está ok, tudo bem, tá? Então, desse exemplo aqui, pessoal, notem que a divisão ela foi feita de forma hierárquica,
tá? De um tema mais abrangente, como desafios, para temas mais específicos. Mesma questão aqui de possibilidades, tá? Veja que no tópico de desafios, nós temos os desafios da tecnologia na escola e como subtópico 2.1, acesso aos recursos na escola e fora dela, tá? Já o tópico 3, nós temos formação e atualização do professor e como subtópico 3.1, usando as redes sociais para falar sobre temas atuais, tá? Então, pessoal, no tópico 2 está sendo trazido o quê? Um tópico mais desafiador, que com certeza vai permitir uma discussão problematizada no tópico 2.1, tá? E no tópico 3, a gente apresenta o lado das possibilidades, que ainda não é conclusão, tá? Mas deve possibilitar discussões que levem a perspectivas futuras do tema em discussão, no seu subtópico 3.1, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma ideia de mapa mental, mas vocês podem estruturar de outras formas. Eu acho que essa é uma forma interessante de trazer o trabalho, porque um artigo científico, a ideia dele é essa, né? Você trazer questões norteadoras como desafio e possibilidades, hipóteses de resolver um certo problema, uma questão que está sendo chamada lá na introdução e que você, né, responde na conclusão, tá? Então, pessoal, eu deixei no material complementar um modelo de mapa mental, tá? Que vocês podem utilizar, inclusive, para fazer o de vocês no Canva. Ele está editável, pronto para vocês definirem seus tópicos e subtópicos, tá? Eu vou fazer uma aula separada para explicar a utilização do Canva, mas ele é muito simples e intuitivo, tá? Não tem nenhuma pegadinha na utilização. A gente tem outros recursos, outras ferramentas de mapa mental, mas nós vamos abordar o Canva nessas aulas. Pessoal, agora chegou a vez de vocês, tá? Vocês devem começar escolhendo entre os tópicos listados dos seus artigos, que vocês separaram, né? Os materiais de apoio. 2 que sejam abrangentes, tá? Que vocês vão chamar de tópico 2 e tópico 3. 2 artigos, tá? E que vocês possam associar aos demais, tá? Nesse caso, apenas 6 dos 10 tópicos vão permanecer, tá? 2 como tópicos, né? O tópico 2 e o tópico 3 são 2 elementos. E 4 como subtópicos, tá? Que vão ser os desdobramentos que vocês vão estar apresentando, tá? Caso apresentem dúvida, podem me contatar, tá? Eu deixei na primeira aula as formas de entrar em contato e visitem o material complementar. Estejam sempre atentos ao que é geral, tópicos, no caso, é o que é geral, e subtópicos é o que é mais específico. Dê uma pausa nesse vídeo e faça a atividade. Vocês vão ter 30 minutos para fazer. Pessoal, vocês acabaram de concluir a fase 1 de pré-produção e já podem celebrar, tá? Porque cada conquista é muito importante e impulsiona as outras, tá? Então, antes de vocês irem descansar, vejam essa maravilhosa obra do cinema brasileiro, né? Já que a gente está falando de escrita e oportunidades, traz uma bela reflexão para a nossa noite. Vamos pensar em quantas pessoas queriam estar no nosso lugar, tá? Tá na nossa posição. Vamos buscar reclamar menos e agradecer mais, tá? Uma reflexão bastante interessante. Assistam aí e nos vemos na próxima aula. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato, tá? Abraço. Um bom planejamento precisa ser simples, executável, ser executado e ponto. Mário Nazar, tá? Então, as propostas, essas atividades que a gente coloca aqui durante as aulas, é importante pausar o vídeo e realizar, porque aí sim vocês conseguirão ter um produto final, que é um artigo científico ou TCC formato monografia ou outro qualquer, muito bacana.